pedir, Senhor Jesus, me dá, me dá, me dá. Ele quer receber, mas não quer trabalhar. Não pode cantar, esquecer de novo e pode chorar. Ele não visita porque de repente seus pais vão inchar, mas quer receber. Quando alguém me chama para cooperar é quase normal. Ele deseja querer desmaiar e sentir-se mal. Orar de madrugada, Jesus também pode resfriar. Está decidido verdadeiramente ser um azar. Ele sabe pedir, Senhor Jesus, me dá, me dá, me dá. Ele quer receber, mas não quer trabalhar. Não pode cantar estação de novo, pode chorar. Ele não visita porque de repente seus pais vão inchar, mas quer receber. Ele sabe pedir, Senhor Jesus, me dá, me dá, me dá. Ele quer receber, mas não quer trabalhar. Não pode cantar estação de novo, pode chorar. Ele não visita porque de repente seus pais vão inchar, mas quer receber. Bom dia a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus nesta manhã. Jesus, lá em Marcos 16, 15, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, nesta manhã, nós estamos aqui para pregar o Evangelho de Jesus Cristo para você. Como está na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo nos falando: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem no Evangelho do Senhor Jesus. João capítulo 5, versículo 39, Jesus nos fala: examinai as Escrituras, porque cuidais delas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, nesta manhã, você já examinou as Escrituras? Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus diz assim: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então o homem, o ser humano, ele erra porque muitas das vezes ele não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor nos diz assim: meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então o povo é destruído por falta de conhecimento, conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de conhecer as Escrituras, de conhecer Jesus. Porque muitas pessoas, elas seguem uma religião, elas têm uma religião, mas não têm Jesus, mas não conhecem Jesus. Conhece uma religião, mas não conhece Jesus. O mundo ele está cheio de religião, religião para todos os lados. Você é que escolhe a sua religião, mas religião não vai salvar ninguém, religião não liberta ninguém, religião aprisiona as pessoas, religião escraviza as pessoas. Você vê as pessoas sendo escravizadas pelas religiões, sendo escrava dos líderes religiosos que não conhecem Jesus e não conhecem o poder do Evangelho que liberta as pessoas. Por isso que nós não anunciamos uma religião para você. Nós não falamos para você seguir uma religião ou um líder religioso ou uma denominação, seja qual for. Nós falamos que você deve seguir Jesus, olhar para Jesus, buscar Jesus, ler e examinar as Escrituras, não uma religião.
porque se religião salvasse alguém, não precisava Jesus ter vindo aqui morrer numa cruz e sofrer por nós e ressuscitar ao terceiro dia. Bastava você seguir uma religião, você seria salvo. Por isso que religião não salva. Não se iluda com religião. Religião é fonte de lucro. Religião é só para os líderes religiosos enriquecer. Você tem que buscar Jesus, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque chegará um dia que as pessoas correrão de um lado para o outro e não encontrarão mais esta palavra, como o Senhor diz lá em Amós capítulo 8 versículo 11, que o Senhor enviará uma fome e uma sede, não uma fome de pão, não uma sede de água, mas uma sede da palavra de Deus, que as pessoas correrão de um lado para o outro e não encontrarão mais a palavra de Deus. E esse dia está chegando, porque as pessoas hoje, qual é a palavra que é pregada? Não o verdadeiro evangelho, mas o evangelho da prosperidade, o evangelho dos 10%, o evangelho hoje que não transforma pessoas, que não muda ninguém, que não traz a pessoa ao arrependimento. Porque nós vemos religiões para todos os lados e as pessoas não são transformadas, não são restauradas, não mudam de vida, continuam na prática do erro, continuam na prática do pecado. As pessoas dizem, eu sou de tal religião. Você vê, olha para as escrituras e olha para a vida dela, não tem transformação, não tem mudança, não tem atitude de um verdadeiro cristão. Por quê? Porque segue apenas uma religião, segue apenas um líder religioso e não conhece as escrituras. Vão aos templos religiosos e não levam as escrituras para provar se aquilo que está sendo anunciado, se aquilo que está sendo pregado verdadeiramente é o evangelho. Porque o apóstolo João, na sua epístola, ele diz, provai se os espíritos são de Deus, para saber se aquilo que está sendo anunciado, se está sendo pregado verdadeiramente é o evangelho. Porque hoje o evangelho que está sendo pregado é o evangelho da prosperidade, que não tem feito mudança na vida de ninguém. Só quem lucra com esse evangelho que está sendo pregado hoje em dia é os líderes religiosos, é os líderes das suas denominações que são ricos, que são milionários, à custa do evangelho da prosperidade que é pregado hoje, à custa dos membros que frequentam as suas religiões. Mas as pessoas estão indo de mal a pior porque não examinam as escrituras, porque não lê as escrituras, porque não tiram tempo para examinar as escrituras. O ser humano ele tira tempo para muitas coisas, mas menos para examinar as escrituras. Muitas das vezes nós tiramos tempos para ir a uma festa, tiramos tempo para ir à praia, ao supermercado, assistir um jogo de futebol, ir ao campo, tiramos tempo para assistir um filme, uma novela e o tempo para examinar as escrituras, ler a palavra de Deus. Nós sabemos que a volta de Jesus ela se aproxima, como está lá em Mateus capítulo 24. O Senhor Jesus fala que quando o fim estiver próximo e a volta de Jesus também, acontecerá vários sinais. Ele falou dos sinais que haverá guerras em vários lugares, terremotos, que haverá fomes, pestes, falsos profetas. E o que mais nós temos vendo no dia de hoje? Falsos profetas, rumores de guerra para todos os lados, terremotos, fomes, pestes. Tudo isso é os sinais da volta de Jesus acontecendo diante dos nossos olhos. Mas muitas das vezes a humanidade ela não tem se atentado para isso. Muitas das vezes o homem ele não tem se voltado para os sinais da volta de Jesus. Muitas das vezes eles estão desapercebidos, assim como foi na geração de Noé. Jesus disse que a sua volta será como os dias de Noé, que as pessoas ficaram desapercebidas. Noé pregou, a Bíblia chama Noé o pregoeiro da justiça, porque que Jesus faz a comparação da sua volta com os dias de Noé. Quando você lê lá em Gênesis capítulo 6, você vê o que acontecia com aquela geração de Noé. A Bíblia diz que no coração do homem era só maldade, os seus pensamentos eram má, os pensamentos do homem era fazer maldade, praticar a iniquidade e não se voltar para o Criador. Então Jesus disse que a sua volta será semelhante como os dias de Noé, que as pessoas não irão estar dando crédito à palavra,
que as pessoas irão só estar fazendo maldade, iniquidade, que as pessoas não estarão mais dando crédito à palavra de Deus. É isso que Jesus falou que irá acontecer próximo à sua volta. E o que é que nós estamos nos dias de hoje? Semelhante aos dias de Noé. Quando você vai ler lá em Gênesis capítulo 6 e olhar para os dias atuais, para a geração de hoje, você vê a semelhança do que aconteceu no dia de Noé. Noé pregava para aquela geração, pregoeiro da justiça. Deus disse: vou destruir o homem que criei. Então Deus disse para Noé construir uma arca, que ele iria mandar um dilúvio e ia destruir aquela geração. Noé prontamente começou a construir aquela arca. Pregava para aquela geração, e aquela geração não se voltou para Deus. Aquela geração não deu crédito a que Noé pregava, a que Noé falava que Deus ia destruir aquela geração. Provavelmente aquela geração deve ter pensado: não, Deus ele é amor, ele não vai destruir o homem que criou. Assim está a geração dos dias atuais, pensando que a justiça de Deus não vai chegar, pensando que a justiça de Deus não vem, mas ela vem. Assim como foi nos dias de Noé. Na época de Noé eram milhões de pessoas e apenas salvou-se Noé e a sua família. 8 pessoas se salvou porque se voltaram para Deus, se voltaram para o Criador. Agora ele pergunta na geração de hoje, que são bilhões de pessoas, aproximadamente 8 bilhões de pessoas sobre a face da terra: quantos irão escapar do juízo de Deus quando Deus enviar o juízo? Ou você acha que essa geração é melhor do que a geração de Noé? Essa geração está se tornando pior do que a geração de Noé. Essa geração está vivendo na iniquidade, está vivendo na prática do pecado, assim como foi no dia de Noé. Jesus disse que o povo comia, bebia, casava, se dava em casamento e não se preocuparam com o dilúvio, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim está essa geração, comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. Hoje as pessoas se casam, se divorciam e casam novamente, comem e bebem e não se preocupam com a vida eterna. Você já parou para pensar sobre a vida eterna? Você já parou um pouco para pensar sobre o seu destino, sobre a sua eternidade? A Bíblia diz que aquele que se preocupa só com as coisas desta vida é louco. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 20, Deus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado e para quem será? Ou seja, se você está se preocupando só com as coisas desta vida, você é um louco, porque há uma vida após essa, a vida eterna, seja ela com Deus ou sem Deus. Por isso você tem que pensar na sua eternidade. A eternidade é coisa séria. Você não deve brincar com a sua eternidade, porque é uma eternidade, não é apenas 10 dias, 100 anos ou 1 bilhão de anos, é toda uma eternidade. E aonde você estará na sua eternidade? Aonde você irá passar a sua eternidade? Você já se perguntou? Você já parou um tempo para analisar? Pensar na sua eternidade. Pense enquanto você está nesta terra, porque em Hebreus capítulo 9, versículo 27 está escrito: está ordenado o homem morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Você sabia que o homem morre apenas uma vez, depois segue-se o juízo? Depois ele enfrenta o juízo de Deus? Não existe purgatório que você vai ficar lá, depois de um certo tempo vai sair de lá. Não existe reencarnação como as religiões ensinam. Não existe nada disso. Existe céu e inferno. Morreu, segue-se o juízo. Então o homem ele tem que pensar na vida eterna enquanto ele tem oportunidade. Enquanto Deus está dando a oportunidade nesta manhã para você ouvir a palavra de Deus e meditar nela enquanto é tempo, enquanto Deus tem a misericórdia de nos permitir que nós estejamos aqui nesta manhã. E hoje você é um bem-aventurado por ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas que não têm mais a oportunidade de salvação, não têm mais a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e queria ter, e queria estar no seu lugar como você está tendo a oportunidade hoje. Milhares, milhões de pessoas hoje estão no inferno,
pedindo a oportunidade de estar mais uma vez aqui para se arrepender e crer no nome de Jesus, mas não tem mais. Quantas pessoas que hoje estão lá, querendo estar hoje no seu lugar para ter a oportunidade de crer no poder do Evangelho e se voltar para Jesus, mas não tem mais. E hoje você está tendo a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e se voltar para Jesus enquanto é tempo, porque o Evangelho é arrependimento, mudança de vida, transformação. Jesus falou lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O profeta João Batista também pregou: arrependei-vos. Os demais apóstolos pregaram arrependimento. Então, o Evangelho é arrependimento, é transformação, é mudança de vida. Não é o Evangelho como está sendo pregado hoje, o Evangelho que não muda ninguém, que não transforma ninguém, um Evangelho hoje da prosperidade. Mas nós temos que pregar o Evangelho que transforma, que muda, que nos faz entender que nós somos miseráveis pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. Não o Evangelho da bajulação, que diz que o homem é aquilo e aquilo outro, merece aquilo e aquilo outro. Não. Você sabe o que o ser humano merece? O ser humano merece a condenação eterna. O ser humano merece o inferno. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus para que hoje nós tenhamos a oportunidade da salvação, para que hoje nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e crer no poder do Evangelho. Porque o homem merece a condenação eterna, mas Deus, Ele é tão misericordioso que nos dá a oportunidade de salvação, que nos dá a oportunidade de nós nos arrependermos e se voltar para Ele enquanto é tempo. Romanos capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, ele diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então a Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre aqueles que trocam a verdade de Deus pela injustiça, a verdade pela mentira. Você sabia que Deus, Ele está irado com essa geração que tem trocado a verdade de Deus por mentira, que tem trocado as coisas certas pelas coisas erradas, que tem feito a vontade da carne em vez de fazer a vontade de Deus? E a palavra está dizendo que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a injustiça, sobre todos aqueles que trocam a verdade de Deus pela injustiça, pela mentira. Quantas pessoas que têm vivido a mentira, quantas pessoas que têm trocado a verdade de Deus pela mentira, acreditado em religião, acreditado em líder religioso, acreditado em líderes políticos corruptos, que a cada dia está levando a nação de mal a pior. Você tem que crer na verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você sabe o que é essa verdade? A verdade não é uma religião, a verdade não é um líder religioso, a verdade não é um pastor, a verdade não é um padre, não é o Papa. A verdade é Jesus Cristo. Você tem que crer nele como seu único e suficiente Salvador, não em religião. Mas o texto está dizendo aqui: porque do céu se é manifesto a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. Então os homens têm trocado a verdade de Deus pela mentira que as religiões apresentam, pela mentira que os líderes religiosos apresentam, pela mentira que os políticos apresentam, mas não têm se voltado para o Criador enquanto é tempo, porque o juízo de Deus se aproxima, assim como foi aquela geração de Noé que foi destruída. Essa geração está tomando o mesmo rumo daquela geração de Noé, rumo à condenação eterna, rumo a ser destruída, e não se volta para Deus enquanto é tempo. Deus está falando com eles, mas eles estão fazendo que não estão ouvindo. A geração de Noé pregava, falava com eles, mas eles faziam de conta que não era com eles. Está como essa geração de hoje. Deus está mandando um aviso, mas essa geração de hoje está fazendo de conta que não é com eles. Você sabia que no dia do juízo você não terá desculpa de que não ouviu a palavra de Deus, que não ouviu a mensagem do Evangelho de arrependimento? O Senhor diz que não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa e se converta dos seus maus caminhos.
Deus não quer que o homem morra na prática do pecado, mas que ele se arrependa de seus maus caminhos e se converta ao Senhor. Versículo 19: porquanto, do que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Então, o homem não terá desculpa de dizer que não ouviu falar de Deus, que não ouviu que Deus existia. Nada disso o homem poderá dar desculpa. Então, a humanidade não terá desculpa, porque a glória de Deus ela é manifesta em todos os lugares. Você vê a criação de Deus, você vê todas as coisas, mas o homem ele vira as costas e prefere viver a mentira, prefere trocar a verdade de Deus pela mentira. Versículo 20: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu poder, o seu eterno poder, como a sua divindade se estende claramente e se vê pelas coisas que estão criadas, para que lhe fiquem inexcusáveis. Então todas as coisas que Deus criou, o seu eterno poder, a sua divindade é manifesta. Para quê? Para que homem nenhum tenha desculpas. Os homens são indesculpáveis no dia do juízo de Deus, que não ouviram a palavra, que não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra. Mas o homem muitas das vezes tem fugido da palavra, tem fugido quando é anunciado o Evangelho. Por quê? Porque Jesus disse que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O homem, ele foge da palavra de Deus, porque as suas obras são más, porque eles amam mais as trevas do que a luz, eles amam mais a mentira do que a verdade, eles preferem viver na mentira do que se voltar para a verdade, que é Jesus. Mas a Bíblia diz que os homens são indesculpáveis. Então a humanidade é indesculpável diante de Deus. Eles são merecedores daquilo que irão receber, porque são indesculpáveis. O homem é indesculpável. Quando a ira de Deus vier, a humanidade será merecedora da ira de Deus. Não tem desculpas. Porque Jesus hoje ele está como nosso advogado. Hoje você pode crer no sacrifício de Jesus, crer em Jesus como seu Salvador e se libertar da ira de Deus. Mas a humanidade está se voltando para as mentiras, as fábulas, acreditando em religião, em líder religioso, em líder político, que se voltar para o Criador de todas as coisas. Versículo de 21: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Mesmo o homem, conhecendo a verdade, mesmo o homem, vendo que é manifesto a glória de Deus por todos os lados, mesmo o homem ouvindo a palavra, mesmo o homem vendo o poder de Deus, o versículo 21 diz: conhecendo a Deus, não deram glória. Então, mesmo o homem vendo tudo isso, as maravilhas que Deus faz, o homem não dá glória a Deus, prefere viver na mentira, prefere viver naquilo que a sua carne pede, prefere viver fazendo as suas próprias vontades do que se voltar para o Criador, prefere acreditar em uma mentira, prefere acreditar em fábulas, prefere acreditar naquilo que o inimigo tem imposto sobre a mente das pessoas, para que as pessoas possam acreditar, do que se voltar para o Criador, que é bendito para todos sempre. O homem está vivendo uma mentira prefere viver uma mentira do que viver a verdade das Escrituras, prefere se esconder atrás de uma religião do que conhecer Jesus. Porque as pessoas acreditam em religião. Tudo que os livros religiosos falam, as pessoas acreditam, mas não acreditam o que está escrito nas Escrituras. Acreditam em padres, em pastores, em papas, em líderes políticos, mas não acreditam no que está nas Escrituras. Por isso que essa geração está indo como a geração de Noé, rumo à condenação eterna, rumo a ser destruída, e não se volta para Deus enquanto é tempo. Nesta manhã Deus está te dando uma oportunidade de arrependimento, se voltar para Deus enquanto é tempo. Versículo 22 diz assim: e dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha o que o versículo está dizendo.
Os homens, dizendo ser sábios, tornaram-se loucos. Então, o homem muitas das vezes acha que sabe de tudo, acha que é o dono da verdade, acha que conhece tudo. Não, ele é um louco se ele não buscar o Senhor enquanto é tempo. Se nesta manhã te pedir a tua alma, para quem será? Será que uma religião vai salvar você? Um líder religioso vai salvar você? Não. O líder religioso, a sua religião, vai lhe levar à condenação eterna. Porque o único que pode trazer salvação é Jesus Cristo, não há uma religião. Não se iluda com religião, não se iluda com o líder religioso. Busque Jesus enquanto é tempo, busque Ele enquanto Ele está perto. Busque Ele enquanto Ele está dando a oportunidade de salvação para você. Esqueça a religião. O meu compromisso não é com religião, meu compromisso é com Jesus e com a sua palavra. Anunciar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. E nesta manhã nós estamos anunciando o Evangelho de Jesus Cristo para você, não o Evangelho da religião evangélica, não o evangelho da religião católica, o espírita ou o testemunho de Jeová. Nós estamos anunciando o evangelho de Jesus Cristo para você, para que você possa crer no sacrifício de Jesus, buscar Ele enquanto é tempo, arrependa-se dos seus pecados e creia no poder do evangelho. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhanças de imagem de homens corruptível, e aves, e quadrúpedes, e répteis. Olha o que o homem fez. Mudaram a glória do Deus incorruptível. As religiões, os líderes religiosos têm mudado a glória do Deus incorruptível, do Deus eterno, do Criador de todas as coisas, em semelhança de imagem de homens corruptíveis. Então a humanidade tem preferido se prostrar diante de homens, diante de líderes políticos corruptos, diante de líderes religiosos corruptos também, do que se prostrar diante do Criador de todas as coisas. Tem preferido acreditar na mentira, tem preferido viver uma mentira, trocaram a glória de Deus, mudaram a glória do Deus incorruptível por semelhança de homens corruptíveis, de aves, de quadrúpedes e de répteis, do que crer no Criador de todas as coisas. Preferem se dobrar diante de uma imagem de escultura, diante de homens, de políticos, do que se dobrar diante do Criador de todas as coisas. Por quê? Porque trocaram a verdade de Deus por mentira, mudaram a verdade de Deus por mentira, e as pessoas, por não examinar as Escrituras, acreditam em religiões, acreditam em líderes religiosos. Esqueça a religião, se volte para o Criador enquanto é tempo. Religião é fonte de lucro, religião é só para enriquecer os líderes religiosos. É só você observar todos os líderes religiosos, todos eles são ricos. Você vê aí Edir Macedo, Valdomiro, R.R. Soares, Abner Ferreira, você vê o Papa Francisco, todos eles milionários, o Vaticano, dono de banco, tudo isso, porque a custo dos seus membros, a custo daqueles que são ignorantes na palavra. Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Apocalipse 22, 17. Se alguém tem sede, venha e tome de graça da água da vida. Então a salvação é de graça, meu amigo. Não precisa você dar 10% para esses líderes religiosos que estão dentro das empresas evangélicas, que são chamadas de igreja, mas são empresas evangélicas que estão tirando 10% das pessoas, arrancando 10% das pessoas. São empresas evangélicas, não igrejas. Porque a palavra do Senhor diz, em Atos capítulo 7, versículo 48 em diante: o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas. Deus, ele não habita em templo feito por mãos humanas, dentro de quatro paredes, como as religiões ensinam. Mas as religiões ensinam isso para atrair as pessoas para lá, para que as pessoas dêem os seus 10% dentro dos templos religiosos, como o apóstolo Pedro fala na sua segunda epístola, capítulo 2, por avareza farão negócio de vós com palavras fingidas. Então, por avareza, por ganâncias, os líderes religiosos fazem negócio das pessoas, com a vida das pessoas, com a salvação, por ganância, vendendo a palavra, vendendo salvação,
Então, os templos religiosos hoje são empresas evangélicas, que são as casas, são os comércios, os bancos são as prateleiras, e os membros são os produtos que são negociados lá dentro, que são feitos negócios, que são feitos comércio. Mas as pessoas não se acordam, as pessoas são escravos de religiões, escravos de líderes religiosos, e não querem seguir o verdadeiro pastor que é Jesus, são enganados por religiões, por líderes religiosos. O verdadeiro pastor deu a vida pelas ovelhas, o verdadeiro pastor é Jesus, e as verdadeiras ovelhas ouvem a voz do seu pastor e seguem que é Jesus. Esse é o verdadeiro pastor, Jesus Cristo. E você tem seguido a voz do verdadeiro pastor que é Jesus Cristo? Ou você tem seguido a voz de líderes religiosos mentirosos que têm arrancado seu dinheiro, têm arrancado seus 10%, têm arrancado aquilo que você tem e eles têm enriquecido? Olha onde os líderes religiosos vão passar o final de semana, na praia, no exterior, enquanto os membros estão indo de mal a pior. Enquanto os líderes religiosos comem do bom e do melhor, vestem das melhores roupas, os seus membros vão de mal a pior. Enquanto os líderes religiosos têm carro do ano, casa da praia, a maioria dos membros não tem nenhuma bicicleta para andar. É isso que acontece com a religião. A religião escraviza, a religião tira aquilo que você tem. Mas Jesus veio para lhe dar vida e vida com abundância. Busque Jesus enquanto é tempo. Versículo 24: pelo que também Deus os entregou as suas concupiscências do seu coração e a imundícia para desonrarem o seu próprio corpo, devido o homem não dar glória a Deus, devido o homem não dar a glória de Deus incorruptível em semelhança de homem, Deus os entregou. Se você não buscar o Criador enquanto é tempo, se você não der crédito à verdade e continuar na mentira, a Bíblia diz que Deus os entregou às suas próprias vontades, às suas próprias concupiscências, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Então Deus os entrega, se você não buscar Ele. Enquanto é tempo, o próprio Deus os entrega às suas próprias vontades, às suas concupiscências. Busque Ele enquanto é tempo, busque Ele enquanto Ele está dando a oportunidade de arrependimento nesta manhã. Versículo 25 diz assim: mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então o homem tem mudado a verdade de Deus em mentira, tem servido mais a criatura do que o Criador, que é eterno. O homem tem acreditado na mentira, o homem tem acreditado naquilo que os líderes religiosos falam, naquilo que os líderes políticos prometem, mas não tem acreditado nas Escrituras, mas não tem dado crédito às Escrituras. Estão trocando a verdade de Deus por mentira, em vez de buscar o Criador de todas as coisas. O homem tem acreditado na mentira, do que se voltar para a verdade que é Jesus, porque ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade não é uma religião, a verdade não é um líder religioso, a verdade é Jesus Cristo. Você prefere ficar na mentira ou se voltar para as Escrituras, se voltar para o Senhor enquanto é tempo? Se volte para o Criador enquanto é tempo, se volte para Ele enquanto Ele está dando a oportunidade nesta manhã, porque os homens têm mudado a verdade de Deus pela mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Olha o que o homem está acreditando em Papai Noel, acreditando em Natal, acreditando que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, a maior mentira das religiões. As pessoas têm servido e acreditado na mentira, acreditando que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Você sabe o que as pessoas estão comemorando, cultuando? O Deus chamado Tammuz,
que é um Deus pagão, lá da antiguidade, que é o Deus Sol dos egípcios. As pessoas estão cultuando ele, acreditando que é o nascimento de Jesus. Por que as pessoas fazem isso? Por quê? Porque mudaram a verdade de Deus pela mentira, acreditando em Papai Noel, acreditando em fábulas, acreditando em doutrinas de espíritos enganadores, como o apóstolo João nos fala, que nos últimos dias apostatarão muitos da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. As pessoas estão apostatando da verdadeira fé, dando ouvido à mentira, a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, do que dar crédito às escrituras, acreditando em fábula, em Papai Noel, em 25 de dezembro, que é o nascimento de Jesus, comemorando, cultuando um Deus pagão, que é o Deus Tanúzio, que é o Deus Sol lá do antigo, lá do Egito. Por que as pessoas fazem isso? Porque são enganados pelos líderes religiosos, porque não examinam as escrituras, estão trazendo maldição para dentro de casa, acreditando que é bênção. Por quê? Porque não examina as escrituras, não busca conhecer a verdade. Como Jesus disse, examinai as escrituras, porque cuidais tem nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você já examinou as escrituras nesta manhã? Você já parou o tempo, tirou um tempo para ler, para meditar naquilo que está nas escrituras? Ou você está acreditando em líderes religiosos, em líderes políticos? Porque as pessoas são enganadas. Você vê as pessoas agora no dia 25 comemorando um Deus pagão, acreditando que é o nascimento de Jesus. Me mostre nas escrituras aonde foi que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Não existe. Mas as pessoas continuam acreditando, continuam procurando, continuam sendo enganadas, continuam vivendo uma mentira. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito para toda a eternidade. Por quê? Porque preferem viver uma mentira. Por quê? Preferem viver as suas próprias vontades, preferem viver aquilo que agrada a sua vontade e a sua carne, do que se voltar para Jesus, do que se arrepender, do que abandonar o pecado, do que renunciar às suas próprias vontades. Tem vivido as suas próprias vontades, estão indo rumo à condenação eterna, acreditando em Papai Noel, trocando presente. Abandone isso, isso é paganismo. Se volte para Jesus enquanto é tempo. Deixe de cultuar esses ídolos, esses demônios, enquanto é tempo. Se volte para o Criador. Porque se Deus pedir a sua alma hoje, e você estiver nessas práticas de paganismo, quando você abrir os olhos, você estará no inferno. Por quê? Porque não deu crédito às escrituras, porque trocou a verdade de Deus pela mentira. Se volte para o Criador enquanto é tempo. Abandone religião, esqueça religião. Você não precisa de uma religião para ser salvo, não. Você não precisa de um padre, de um pastor, de um papa para ser salvo, não. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa se arrepender e crer nele como seu Salvador enquanto é tempo. Nesta manhã, dobre o seu joelho, confesse os seus pecados para eles. Abandone o erro, abandone as drogas, abandone a bebida, a prostituição, o cigarro. Abandone aquilo que está levando você rumo à condenação eterna e se dobre diante do Criador. Deus nesta manhã está falando com você, mas talvez você está fazendo de conta que não é contigo. Hoje pode ser a sua última oportunidade que Ele está te dando. Hoje pode ser o seu último dia que Ele está lhe dando, para você se arrepender. Não morra na prática do pecado. Se volte para Ele enquanto é tempo. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram mais a criatura, e serviram mais a criatura do que o Criador. O homem tem acreditado numa mentira, o homem tem servido a criatura em vez de servir o Criador. O homem tem se prostrado diante das coisas deste mundo, o homem tem se prostrado diante de religião, o homem tem se prostrado diante de um líder político, mas não tem se prostrado diante do Criador. Você acha que um líder político, quando você morrer, ele vai te dar salvação? Você acha que um líder religioso, quando você morrer, ele vai te dar a sua salvação? Não. Se você servir a líderes políticos e religiosos, quando você morrer, abre os olhos, você estará no inferno. Se você não crê em Jesus, se você acreditar em promessa de religião, de líder religioso,
Criador enquanto é tempo, busque Ele enquanto você tem oportunidade, não deixe para depois, não deixe para amanhã que pode ser tarde demais. Porque hoje o Evangelho que é pregado não confronta ninguém, não confronta o pecado, não confronta o nosso erro. Por isso que as pessoas elas gostam de estar dentro dos templos religiosos ouvindo mentira. É por isso que as pessoas gostam de estar ouvindo pastor mentindo, padre mentindo, papa mentindo, ancião mentindo, porque elas gostam de ouvir mentira. Mas quando vem a verdade das Escrituras, elas não querem ouvir, elas fogem. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele confronta o nosso pecado, ele confronta o nosso erro, ele mostra que nós somos miseráveis pecadores, que precisamos, necessitamos da misericórdia de Deus. E sem Jesus nós não somos ninguém. Como ele diz lá em João capítulo 15, versículo 5, Jesus dizendo: sem mim nada podereis fazer, e sem Jesus nada nós podemos fazer. Mas você deve se arrepender, eu devo me arrepender dos meus pecados e me converter, e se voltar para o Senhor enquanto é tempo, e abandonar o erro, abandonar a mentira, abandonar o paganismo que as religiões têm introduzido, têm ensinado as pessoas a viver no paganismo, tem cultuado a deuses feitos por mãos humanas. O homem tem se prostrado diante de Deus feito por mãos humanas, diante de imagens e esculturas que a Bíblia diz que é maldição. Deuteronômio capítulo 27, versículo 15, a Bíblia diz que maldito o homem que fizer uma imagem e escultura e colocar em um lugar oculto e o povo responder amém. Você sabia que é maldição, mas o seu líder religioso não fala isso para você. Você faz escritos religiosos e lá dentro o que promete para você? Prosperidade. Promete que vai ser um ano de vitória, vai ser um ano de prosperidade, que você vai conseguir uma casa nova, um carro novo, mas não pregue contra o seu pecado. Você continua lá mentindo, você continua lá no erro, na cachaça, na droga, no homossexualismo, na prostituição, no adultério, continua no pecado, e os líderes religiosos que era para pregar contra o nosso pecado não pregam. Por quê? Porque se eles pregar contra o pecado, as pessoas não irão lá. E se as pessoas não forem mais lá, eles não irão receber os 10% e eles não irão aumentar a sua conta bancária. Por isso que eles preferem pregar uma palavra que não confronta, o evangelho da bajulação que bajula o homem. Mas você sabia que o evangelho confronta? O homem ele não merece a salvação, o homem merece a condenação. A salvação é a misericórdia de Deus, é pela misericórdia de Deus. Não é porque você merece, não é porque eu mereço, porque eu não mereço. É pela misericórdia de Deus. E Deus nesta manhã está nos dando mais um dia de misericórdia para que nós possamos nos prostrar e nos arrepender diante dEle, se converter dos nossos maus caminhos e se voltar para Ele enquanto é tempo. Se volte para o Criador enquanto é tempo. O versículo 26 diz assim: pelo que Deus nos abandonou as suas paixões infâmias, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, devido o homem trocar a verdade de Deus pela mentira, devido o homem acreditar na mentira do que acreditar na verdade, devido o homem buscar se prostrar diante das coisas desse mundo do que diante do Criador, devido o homem viver uma vida de mentira. Olha o que Deus fez, olha o que Deus faz aqui, ó. Porque Deus os abandonou as suas paixões infames. Porque o mundo está indo de mal a pior, porque eles preferem viver uma mentira do que se voltar para a verdade. E a Bíblia diz que Deus os abandonou as suas paixões infames. Deus tem abandonado esta geração, porque essa geração está trocando a verdade pela mentira. E Deus tem abandonado as suas paixões infames, porque até as mulheres trocaram o uso natural do contrário à natureza. A Bíblia diz que até as mulheres trocaram o uso natural, se voltaram, mulher com mulher, fazendo todo tipo de torpeza. A Bíblia diz que isso por quê? Porque trocaram a verdade de Deus pela mentira. Porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à sua natureza. Então você vê hoje mulher se casando com mulher, e a religião apoia, os líderes religiosos apoiam. Por quê? Porque eles trocaram a verdade de Deus pela mentira.
Versículo 27 diz assim: e semelhantemente até os homens se inflamarem em sua sexualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo entre si a recompensa que convém do seu erro. A Bíblia diz que também até os homens, semelhantemente os homens, se inflamaram uns contra os outros. Então você vê hoje homem casando com homem, mulher casando com mulher. Por quê? Porque trocaram a verdade de Deus pela mentira. Os religiosos apoiam, os líderes religiosos apoiam. Você vê aí o catolicismo apoiando, o Papa Francisco apoiando aí o casamento homossexual. Por quê? Porque trocaram a verdade de Deus pela mentira, acreditando em fábulas, acreditando em Papai Noel, acreditando nas fábulas que as religiões contam para as pessoas acreditam, porque não examinam as escrituras, porque não se volta para o Criador enquanto é tempo, se volte para Ele enquanto é tempo. Esqueça a religião é fonte de lucro, abandone isso. Talvez se você soubesse o significado do Natal, talvez você não comemoraria. Talvez você soubesse a maldição que é fazer isso, essas festas pagãs, talvez você não estava comemorando isso. Mas as pessoas preferem viver uma mentira, preferem viver enganadas, do que se voltar para o Criador enquanto é tempo. Versículo 28. E como eles se não importaram de ter conhecido a Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem o que não convém. Você vê aqui. E como eles não se importaram de ter conhecido a Deus, eles não se importaram de ter conhecido a verdade, eles não se importaram de se voltar para Deus enquanto é tempo, eles não se importaram de conhecer o Criador. Deus os entregou aqui aos seus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Então Deus entregou muitos dessa geração a um sentimento perverso. Por que o homem hoje faz tanta atrocidade, abominações? Você vê o homem hoje fazendo abominações que desagradam a Deus. Por quê? Porque trocaram a verdade de Deus pela mentira. E o próprio Deus os entregou a suas paixões infames, recebendo sobre si a sentença de que lhe é merecido por viver no erro, por viver na prática do pecado, por viver na iniquidade. Talvez você não esteja gostando dessa mensagem, mas eu tenho que falar a verdade para você, porque se eu não falar a verdade, Deus ele vai cobrar de mim. Mas se eu falar a verdade para você, e você não se converter dos seus maus caminhos, aí já não é problema mais meu, aí é você com Deus. Mas o recado está sendo dado nesta manhã. Não se iluda com religião, busque ao Senhor enquanto é tempo, busque Ele nesta manhã, se volte para Ele enquanto é tempo, que Deus possa te abençoar nesta manhã, e que o Espírito Santo de Deus possa abrir o seu entendimento e você dar crédito a esta palavra. Clame pela misericórdia de Deus, clame para que Ele tenha misericórdia da sua vida e você possa compreender as Escrituras, porque senão você está indo rumo à condenação eterna. Que Deus possa ter misericórdia da sua vida e abrir o seu entendimento em nome de Jesus. Não é necessário falar muito alto para o Senhor ouvir sua prece. Antes de abrir a boca, Deus está ouvindo sua oração. Não é necessário fazer penitência daquelas que você conhece. Subir escada de joelhos não dá solução. Não é necessário sair pelas encruzilhadas, fazer despacho, não resolve nada. Fumar o charuto não dá solução. Não é preciso orar o Chico da estrada, somente Jesus. E livra das pragas, cura tua ferida e te dá solução. É necessário aguar o cruzeiro para chover na terra.
joelhos, conduzindo o morto em cima de um altar. Não é preciso visitar a estátua do Cícero Juazeiro, que fica exposta o ano inteiro lá no Ceará. Não é necessário sair pelas encruzilhadas para ser despacho, mas nessa virada fumar o charuto não dá solução. Não é preciso adorar meu Chico Machado, é somente Jesus que livra das pragas, cura tua ferida e tira a solução. Não é necessário sair pelas encruzilhadas para ser despacho, não resolve nada, fumar o charuto não dá solução. Não é preciso adorar a Chico Machado, é somente Jesus que livra das pragas, cura tua ferida e tira a solução. Aquela grande cidade, mãe da prostituição, cheia de iniquidade e de toda abominação, e com o sangue dos santos vivia ela embriagada. O seu poder terminou, por Deus foi ela arrasada.